Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Quero falar aqui com você hoje a respeito da nossa previdência privada. Como que você pode utilizar ela da melhor maneira possível para, se você utiliza ela como uma fonte para abater imposto de renda, como que você pode explorar ela um pouco mais. E se você utiliza ela para compor reserva, né, para você ter ali uma aposentadoria tranquila, vamos mostrar aqui como que ela se distingue das outras opções que existem aí no mercado. Quero ser bem breve, quero ser rápido e quero reiterar que aqui enquanto eu falo, né, dia 1º de dezembro, nós estamos assim, na verdade, uma situação muito difícil do ponto de vista de perspectiva. Não que seja uma coisa ruim ou positiva, não é do ponto de vista político, mas é que toda mudança, principalmente a mudança que nós estamos enfrentando, ela é na verdade são antagonistas, né? As duas pessoas que se apresentam são modelos opostos e isso não que o mercado ele esteja interpretando isso como uma coisa ruim, mas que ele está interpretando como incerteza, incerteza de como que as políticas vão ser empregadas e como que isso vai impactar a rentabilidade, a dívida, etc. e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito, mas quero te mostrar o que pode te ajudar a tomar uma melhor decisão e principalmente nesse contexto da nossa previdência aqui nessa parceria Catu, Fiduc, Rio Bravo, como que você pode ficar tranquilo e continuar ali com o seu planejamento, com seus aportes. Beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, lembre-se, né, que a Icatu ela é a maior previdência privada no segmento independente, ou seja, tirando os bancos, a Icatu ela tem liderança total, ela tem assim uma ampla vantagem em cima de todas as outras previdências. Ah, por que talvez você não escuta falar tanto de Catu e tal agora um pouquinho? Porque o foco deles sempre foi e ainda continua sendo alta renda e soluções um pouco mais sofisticadas. Então o que a gente tem aqui não é uma coisa assim simples que você encontra em qualquer lugar com o gerente de banco, é uma estrutura robusta, são, na verdade, gestores trabalhando para entregar, né, uma aposentadoria tranquila para todos nós, nas mais variadas frentes de investimento. E a gente gosta muito de lembrar que a previdência, diferentemente de outros fundos de investimento, tem algumas vantagens. Por exemplo, não tem come cotas, ou seja, se você investe em renda fixa, se você investe em fundos multimercados, aqui na Previdência isso não acontece. Você tem a oportunidade de pagar um menor imposto, ou seja, se você esperar 10 anos, você pode ter ali ao invés de 27,5%, que é quem é trabalhador, né, CLT, ou para quem tem investimentos comuns, né, que pagam 15%, você pode ter 10%, mas somente depois de 10 anos. E até mesmo uma isenção, quando você for ali ter o recebimento do seu salário. Uma outra coisa interessante é a postergação de imposto, ok? Então, para quem recebe ali e declara de forma completa, você tem a oportunidade de não pagar o imposto naquele ano, mas daqui a 2, 3, 10, 15, 20 anos. Essa é a única forma que uma pessoa física tem oportunidade de postergar o imposto. De resto, é tudo ilegalidade. Essa é a única forma legal. E ainda há uma outra vantagem que é a questão de herança, ou seja, se você monta ali a sua reserva com uma previdência privada, a estrutura de herança, ou seja, o dinheiro que você deixa para os seus herdeiros, não incide ITCMD. Isso é uma economia tremenda quando a gente observa às vezes, uma pessoa tem uma casa, vai deixar dinheiro para os outros, é um valor muito grande. Então assim, só rápido, né? Se tiver alguma dúvida, depois a gente esclarece isso melhor, mas a ideia aqui é só passar assim, uma visão sobre essas vantagens de se ter uma previdência, que a gente fica tão preso ali na questão da rentabilidade que a gente esquece da estrutura que há por detrás, né, dos benefícios existentes. E é o seguinte, a previdência, ela não é assim, compra agora renda fixa, compra agora ação, compra agora dólar. Eu entendo muito que a mídia trabalha com isso e força com que a gente realmente queira aquilo que está subindo naquela hora, mas não é assim que funciona. A gente precisa ter um portfólio diversificado, certo? Com um norte, ou seja, o gestor ali, no caso Rio Bravo, Catu e a Fiduc, cada um ali tem gestores, eles olham a carteira, olham a necessidade de clientes, baseado assim, em nossas conversas, né, a gente alimenta é, de várias vezes, né, qual é a necessidade do cliente, idade, perfil, objetivos e tudo mais. Então ali eles tentam encontrar um portfólio que seja adequado.
Então, assim, o que você encontra aqui, você não encontra em outro lugar, simplesmente por causa da nossa sofisticação, quase que esse trabalho, né, de alfaiate, de conseguir criar um portfólio que atenda à sua necessidade. É claro que não é bem a sua necessidade de CPF, mas desse grupo de pessoas que atua com a gente consegue fazer um trabalho, um portfólio ali que atenda à necessidade padrão de todos nós. E aí, isso é revertido nessa cara, nessa pizza. Então, essa pizza do fundo conservador. Então, observe, né, a quantidade de fundos que há assim, que são escolhidos com uma preocupação para atender, né, esses anseios, né, de que há 5, 10, 15, 20 anos a gente venha a ter uma renda condizente. O fundo balanceado, ele é um pouco mais arrojado. Você pode ver que na diferença ali do gráfico roxo, na porção de roxa, a gente tem mais ações. E toda vez que a gente tem essas incertezas, igual eu falei no começo do vídeo, essa parte sofre mais. Ela sofre muito mais. Mas, em compensação, quando ela ganha muito mais do que todas as outras coisas. Então, assim, quando você escuta falar assim, ah, mas a renda fixa, CDI está ganhando. A renda fixa, ela está nessa fatia aqui, laranja. Nesse vídeo também eu estou sem vídeo, tive alguns problemas técnicos aí, é, mas enfim, você já devia talvez estar acostumado, mas vamos lá. Então, na fatia laranja é onde a gente tem ali a parte que está exposto à renda fixa. E essa parte está ganhando CDI até acima do CDI normal. No extrato que você tem mensal, você observa isso. Tem fundos que estão rendendo 110, 120, 130, 140% do CDI. Mas quando fecha a rentabilidade inteira da pizza, não fica assim com essa representatividade de CDI, né? Porque você tem ação, você tem ali em cima, por exemplo, internacional, você tem exposição a ouro. Então, você tem até hoje em dia exposição a imóveis. Nós temos um fundo, Rio Bravo Imobiliário, que, detalhe, é exclusivo para a gente, graças a essa nossa gestão junto a Rio Bravo, é feito exclusivamente para a gente. E a gente tem a oportunidade de ter talvez um fundo de previdência. A propaganda é feita como sendo o melhor do país, mas quando a gente observa, ele fica com muita constância ali no top 3, top 5 do Brasil, perdendo só mesmo para fundos assim, acima de 200 mil, 300 mil reais de entrada. E aí eu resolvi falar assim, beleza, vamos falar então de rentabilidade, é o que todo mundo quer falar, rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. E eu trouxe aqui alguns gráficos comparativos. Por exemplo, em amarelo tem o CDI. Então a gente já viu que uma parte nossa está no CDI, mas uma outra parte não está. Então vamos comparar com as outras coisas que existem. Então, no azul escuro está o nosso fundo, que em 24 meses está rendendo 9,37%. E em verde, quem é o verde? IMA B5+. É o Tesouro Direto com um vencimento acima de 5 anos. Poxa, mas o Tesouro Direto ele não rende a inflação? A renda da inflação deu tão alto? Não, não é assim. Existe uma complexidade na forma como que se calcula. Você observa aí que na linha verde do Tesouro Direto há uma oscilação bem parecida com ações, e na verdade até um pouco sentido assim oposto. E há um estudo por detrás disso. Há gestores especialistas apenas nisso. E quando a gente observa aqui nessa pizza, a gente tem também uma fatia desses caras que atuam somente com títulos públicos ligados à inflação, mas não correspondem ao todo. Então, observe que quando a gente observa, né, a nossa previdência em relação a títulos públicos, ou seja, a Tesouro Direto, nossa rentabilidade é maior, ok? Nossa rentabilidade aqui, ó, está bem maior que a deles. E está bem maior também que o Ibovespa, aquele lá indicador das ações do Brasil, tal, Petrobras, Vale, Banco, não sei o quê. Nós estamos rendendo mais do que eles. Então, exceto o CDI, a gente está ganhando desses outros dois. Vamos continuar a comparação? Ó, trouxe aqui também o nosso fundo, o dólar e o euro. Então, a gente também está melhor do que dólar e o euro em 24 meses. Por que eu estou trazendo em 24 meses? Porque antes da pandemia, a gente tinha assim um modelo que era mais assim voltado a um cenário um pouco mais diferente. E quando deu a pandemia, a rentabilidade nossa foi muito alta, depois foi para baixo
E a gente entende que agora esses 24 meses são meses de real produto do gestor, certo? Porque, para você ter noção, apenas ali em abril a bolsa caiu 35, 40% e nos meses seguintes deu mais 30, mais 40, mais 50. Então, quando a gente pega um horizonte assim mais longo, né, a gente começa a observar assim o trabalho mesmo do gestor. Então, observe, a resposta não é comprar dólar, não é comprar euro, é continuar investindo, mantenha ali o fundo de previdência. Então, assim, eu sou adepto desse fundo já desde final ali de 2018. E assim, é muito consistente o retorno. Agora, poxa, mas isso tem coisa que está rendendo mais. Concordo. Mas você não consegue investir nessas coisas. Exceto o CDI, que tem assim uma certa validade ou prazo para acabar. Mas, por exemplo, observe aqui o IPCA e o GPM 24 meses. Eles dispararam. E junto com ele veio a valorização imobiliária, certo? Imóveis e automóveis. A gente não tinha participação nesses mercados. E assim, automóvel, imóvel e bens reais, físicos, eles estão tendo também uma caída, né, à medida que a Selic sobe. E esses dois aqui, não existem produtos que sobem quando a inflação e o GPM sobe. Simplesmente não tem. Ah, mas tem lá Tesouro Direto que sobe. Ele não sobe. Então, eu acabei de te mostrar, olha aqui, que quando mesmo IPCA subindo, o título público aqui, ó, ligado à inflação, ó, esse verdinho, ele cai. Ele não está positivo. Então, o fundo nosso, ele tem feito um bom trabalho de gestão e entregado uma rentabilidade é, robusta e condizente, tirando no caso do CDI. Mas se a gente volta um pouco atrás, o CDI não foi essa gordura toda que tem hoje, né? Ele já foi magrinho. E quando ele estava magrinho, olha como o nosso fundo rendeu mais do que ele. E aí a gente fala, né? Um mix de carteira é a melhor resposta para momentos de adversidade, principalmente quando a gente olha em longo prazo. Mas vamos olhar um pouquinho de curto prazo para a gente entender um pouco melhor como é que funciona a carteira. Olha, se você observar os últimos 6 meses, você vai ver que o nosso fundo está rendendo 3%, ok? Abaixo ali do CDI, mas ele é praticamente uma média entre inflação, o GPM, Ibovespa e o CDI. Então ele está aqui no meio. Quando esse cara aqui, vamos supor, se ele subir e esse cara aqui descer, nosso fundo ele continua aqui na média. E você não tem essa preocupação de vender no um, comprar na outra. Por quê? Existe um time de gestores que está preocupado com isso e já está montando o portfólio. Já estão assim girando as cadeiras. Ah, mas eu não invisto nisso. Eu invisto em fundos imobiliários. Eu compro fundo imobiliário e eu vou lá e vou comprando todo mês ali meus fundos, minhas cotas e tal. E eu tô vendo o dinheiro pingar ali todo mês na conta. Aquilo ali é muito bom. Essa pode ser a análise, né, que qualquer um pode fazer. Mas vamos ver um pouco mais friamente. Ó, eu trouxe aqui o indicador, que representa ali a rentabilidade. Então, assim, em 24 meses saiu de 2.768, ou seja, que é um valor nominal, é um valor que representa todo mundo, não quer dizer que era esse valor, para 2.877. Você tem noção de quanto que foi essa valorização? Isso aqui é um sinal de percente. 3,9% em 24 meses. Ah, mas e os dividendos? O dinheiro que ele paga já está incluído nesse cálculo composto. Então, uma pessoa que ficou comprando ali fundo imobiliário, tudo bem que esse índice aqui é chamado IFIX. Você tem que entrar lá e ver quais são os fundos que estão representados nesse IFIX, né? É uma sequência. É um gráfico de pizza semelhante ao nosso fundo. Então, assim, o trabalho disso é que em 24 meses nosso fundo rendeu 10% e esses caras que renderam 4%. Foram 6% de diferença. E assim como tudo, é claro que há ciclos, né? E tudo mais. E quando a gente olha, beleza, por exemplo, vamos olhar um pouquinho mais longo, né?
O fundo imobiliário em 5 anos rendeu 30%. Mas e o nosso fundo? Como que teria sido a rentabilidade dele no horizonte maior? Então a gente tem esse estudo, né? Apesar do nosso fundo, ele já está rodando em outras casas, né? Então quando a gente consolida, se desde 2016 você e eu já estivéssemos investido lá, juntamente da Rio Bravo, né? Que é hoje essa carteira, a gente estaria tendo um retorno de mais ou menos 138%, com uma rentabilidade anual de 13,66%. Muita grana, não é mesmo? E aqui, ó, a gente observa como que é a linearidade da rentabilidade. Mesmo no ano 2020, que foi uma pandemia, ainda assim a gente teve um bom retorno. E houve meses que teve excelente retorno. E é isso que a gente aguarda. Por exemplo, esse ano que passou, 2021, deu 4,9%. Porém, o ano lá de 2016 deu 24%. E ó, a inflação lá deu 6,3%. Olha a diferença que tem em um ano bom de rentabilidade. Ele está falando aqui que é praticamente 18% a mais da inflação. E é isso que a gente aguarda. Quando a gente está falando de previdência, nós estamos falando de pelo menos um horizonte longo, um horizonte ali vai acima de 5, 6, 10 anos, e esses eventos eles acontecem. E é isso que a gente quer, montar um portfólio e entregar ali uma sugestão que realmente seja favorável para você. Então, assim, essa foi um pequeno panorama geral, como as coisas vieram a acontecer, como é que está sendo a rentabilidade, e te mostrar que é sim um local para você fazer os seus aportes, continuar seus investimentos e manter ali o seu planejamento financeiro, seja ele através de um PGBL, se você é CLT, ou através de um VGBL, se você é um autônomo, se você é uma pessoa que está compondo sua reserva, se você quer ali ter uma previdência maior no futuro. Beleza? Por hoje é só. Se tiver qualquer dúvida, me chama que a gente conversa, que a gente tira suas dúvidas. Beleza? Um abraço e até a próxima.